Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Esse livro, como eu falei aqui, ele é o quarto livro, né? Quarto livro dessa coleção. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Nós queremos agradecer a todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, vamos pedir agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento em direção ao Pai Celeste de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu Evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja. Começamos então hoje, no último estudo, eu falei que ia procurar sobre uma classificação sobre psicofonia, que foi perguntado, nós tínhamos feito classificação dos tipos de psicografias, né? E que o capítulo estava falando sobre isso, acontecendo psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva. E aí me perguntaram se teria a mesma classificação para psicofonia. Daí eu não tinha acesso, não estava lembrando, assim, eu lembrava que Kardec não tinha falado isso, realmente não falou. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que eu achei, tanto na obra de Kardec quanto em outras obras, sobre essa classificação. Então, vamos lá. No livro dos médiuns, tá? Kardec nunca falou em psicofonia ou médium psicofônico, ele fala em médiuns falantes. Então, no item 166, ele fala que estava comentando sobre os que audientes, aqueles que ficam escutando os espíritos, ele fala, os médiuns audientes, que só transmite o que ouve, não são, propriamente, médiuns falantes. Estes últimos, muito frequentemente, não ouvem nada, que seriam os psicofônicos, né? Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo se comunicar, o espírito se serve do órgão, que é mais flexível no médium. Então, no caso da psicografia, um empresta a mão, o outro a palavra. E o terceiro, a audição, que seria aquele que escuta e depois transmite. Não é o psicofônico. O psicofônico, o espírito usa, né? Como ele fala aqui, usa o órgão do médium. Então, o médium falante, psicofônico, se exprime geralmente sem ter consciência do que diz. Com frequência, diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Ainda que esteja perfeitamente acordado e no estado normal, raramente conserva lembrança do que diz. Resumindo, a palavra dele é um instrumento de que o espírito se serve e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação. A passividade do médium falante não é sempre tão completa. Alguns têm intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Então, esse era o item 166. Agora, lá, aí ele termina esse item dizendo que vai falar mais no item médiuns intuitivos, que é o 180. Então, ele completa aí alguma coisinha no 180, falando que o médium intuitivo age como faria um intérprete. Esse, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Então, seria o papel do médium intuitivo, que no caso ele coloca meio que como se fosse o psicofônico, né? Ele vê que ele não classificou em nada aí, não falou de visão, de intuitivo, psicofonia mecânica, não. Lá em 1923, somente, depois, pelo menos foi na pesquisa que eu fiz aqui, no caso, consultando também outros estudos, que Caio Barchutel vai colocar no livro Médiuns e Mediunidade, tá? No capítulo 10,
como definir os médiuns falantes. Ele usa até o mesmo termo, mas aí ele já vai entrar com o psicofone. Ele fala médiuns falantes ou psicofônicos são aqueles que falam sob a influência dos espíritos. Eles podem ser mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados. Ele coloca como se fosse sinônimo, tá? Então, no médium mecânico, o espírito atua sobre os órgãos vocais e o movimento é involuntário. O médium intuitivo recebe o pensamento do espírito sem que este atue sobre os órgãos da palavra. Aí é aquele que Kardec falou lá em cima. Ele não está usando o órgão do médium, né? O órgão de falar, fala. E o médium semimecânico participa das duas alternativas, recebe o pensamento e, ao mesmo tempo, a atuação do comunicante. Então, essa classificação eu não entendo. Em detalhes, era só para mostrar que também existe isso. Eu também vi uma outra classificação, aí já eu não me lembro, porque não era muito. Era um autor não muito utilizado, muito assim, vamos dizer, conhecido, e ele falava em consciente e inconsciente, era uma outra classificação. Mas eu prefiro pegar essa aqui, do Caio Bachuta, que é conhecido, o livro dele de 1923, então é a referência que a gente tem. Então, terminamos esse esclarecimento do último, né? Vamos passar para o capítulo de hoje. Estou tentando achar aqui. Vamos passar para o capítulo de hoje, que é no estudo 14, convite ao otimismo. Então, o Miranda começa o capítulo falando que logo depois que ele desencarnou, no caso, e retornou à vida espiritual, ele vai falar que ele percebeu haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, que ficam próximas à crosta, na área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. E aí eu lembrava que eu já tinha visto uma figura, eu achei até duas aqui, sobre essas camadas, essas faixas. Então, aqui no desenho, assim, a gente pode ver que aqui ele fala que o 5 seria a crosta terrestre, número 5, tá? Isso aqui dentro são outros detalhes que não interessa para a gente. O 5. O 6 seria o umbral, que chama umbral grosso, que é aquele umbral mais colado mesmo, em contato mesmo com a gente, os desencarnados aqui conosco, umbral grosso. O 7 seria umbral médio, que fica que aí a densidade é um pouco mais rarefeita, um pouco menor. E no 8 ficaria o que alguns chamam de umbral fino. É um umbral onde está, inclusive, a colônia Nosso Lar, que é essa estrelinha que coloca aqui, que fica por sobre a cidade do Rio de Janeiro, e aí está numa camada de umbral mais sutil, vamos dizer, né? Então, é essa camada aqui, que tudo é concêntrico, né? Que ele falou, aí, minha curiosidade, entra essa camada aqui, que está o número 9 que é classificada, e não foi só aqui que eu vi também, no local que ficam as artes, né, os espíritos que trabalham com arte e ciência, que é uma camada mais assim, sutil, mais elevada. E aí vem a 10, a 11, essa camada cada vez vão ficando mais utilizadas, e também tem umas colônias de espíritos mais evoluídos, né? Aqui é uma outra figura que colocou, que aí já tem uma outra classificação falando subcrosta, que está aqui. Por baixo da crosta tem um umbral inferior, chamado de abismo, que a gente também sabe que existe. Né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o Miranda fala sobre essas áreas para baixo, nas cavernas. Eles são profundas. Aqui a gente na crosta, você desce muito ainda, onde ficam esses espíritos, que são os espíritos mais densos e tudo, são os mais, assim, totalmente com problemas que eles colocam, como são os espíritos mais reincidentes, a palavra, reincidente. O um, então, seria subcrosta, está aqui por baixo, né? Debaixo da crosta. O 2 seria a crosta, que é esse aqui, ó. O terceiro ele chama de umbral dos desencarnados, mas na verdade ele chamou umbral grosso, né? E aí depois vem o umbral médio, onde está a nosso lar, a cidade Nosso Lar, né? E depois aqui é a mesma coisa, fala que vem a cidade das ciências, das culturas, da parte da cultura, e os outros são é, que fala de astral mais superior. Inclusive, coloca até aqui que tem a Alvorada Nova, que a Alvorada Nova, na verdade, eu estive olhando ali, ela tá, que estamos dizendo morada do Thomas Edison, que ele mora numa camada, numa colônia bem superior. E a Morada Nova, ela está junto aqui, não está colada no Nosso Lar, não, mas ela está
num círculo concêntrico bem coladinho nela. Bom, então seriam essas faixas que ele comenta aqui, concêntricas, faixas vibratórias, que envolvem a Terra, mais condensada e densa próxima à crosta, e quanto mais vai seguindo, saindo, né, afastando da crosta, da nossa influência mental, vai ficando mais sutil. Então, essas camadas, essas faixas, o Miranda fala que elas são compostas de elementos que me escapavam, tipo assim, ele não sabe mesmo, né? As faixas vibratórias são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então, a gente mesmo exala a onda e a gente mesmo, né? Você vai como se estivesse fazendo fumaça. Faz um lugar que vai fazendo um fogo e vai fazendo uma fumaça e você fica naquele lugar, a gente mesmo fica sendo atacado pela própria atmosfera que está criando, né? Aí ele fala, apesar disso, essas, no caso que ele fala aqui dos habitantes do planeta, são permeáveis. Nós aqui no planeta estamos permeáveis à força psíquica de mais elevada estrutura, ou seja, de lá das forças dos colônias superiores, né, dos benfeitores, eles também, aí eles têm como ultrapassar, porque de baixo para cima não vai, né? O espírito mais inferior ele não consegue passar para nenhuma densidade mais sutil, porque ele não tem condição. Agora, eles, na força psíquica de mais elevada estrutura, que é o que ele fala aqui, eles conseguem atravessar essas camadas, a fim de sintonizar com aquelas de constituição menos densa e portadora de mais intensa energia. Então, eles conseguem trabalhar e atuar com as pessoas também aqui, mas quanto, né, quando a pessoa mais estiver em sintonia com os bons espíritos, ela consegue absorver, né, aquela conexão que eu sempre falo, absorver melhor toda a parte que eles, toda a energia que eles condensam, né, as vibrações que eles mandam para nós. Então, por um processo de sintonia, os desencarnados imantam-se aquelas faixas que lhes são afins, graças ao teor de valores morais que caracteriza cada um. Nós já falamos aqui várias vezes, a gente já sabe que, de acordo com a sintonia, a gente vai estar ligado ali àqueles espíritos que estão, né, na mesma sintonia. Então, as faixas de condensações mais fortes compõem regiões densamente povoadas, aquelas que estão bem pertinho da crosta, ou para baixo, né? Onde são fáceis de encontrar os núcleos de dor e aflições mais primitivas, em que os invigilantes e irresponsáveis se demoram. Então, os desencarnados que estão invigilantes e irresponsáveis. E aqui tem uma ilustração que até foi na época do filme Nosso Lar, que mostra uma área dessa condensada, vai ter uma descrição aqui na frente, condensada, de tudo escuro, e as pessoas ali. Ele falou aqui, olha só, compõem regiões densamente povoadas. Então, tá aqui nós estamos vendo densamente povoado, né? E esses redutos de pena a cumprir, né? Essas pessoas ficam aí como se estivessem cumprindo uma pena, eles se multiplicam nas áreas metropolitanas, onde são mais promíscuos os hábitos humanos e as expressões morais descendo aos estágios primitivos sob os impulsos das paixões degradantes. Dessas multidões que andam sem sentido, desenfreadas e em demorado aturdimento, constituindo centenas de milhões de seres em trânsito, vivendo um estado de erraticidade inferior. Os culpados e os tombados nas armadilhas da leviandade são arrebanhados para lugares ermos, cavernas e pantanais do planeta pelos seus pares e algozes desencarnados, que os exploram e sediciam em colônias específicas construídas por sua maldade, nas quais fazem supor tratar-se de purgatórios e infernos, governados pelos verdadeiros gênios do mal, embora transitórios. Então, que também tudo aqui nenhuma novidade, que já falamos várias vezes, que as pessoas que estão nessa sintonia, assim que desencarna, os espíritos pegam e já levam para esses lugares, já faz como um escravo e vai lá e prende mesmo, fica preso em jaulas, e isso tudo a gente já viu. Quer dizer, vimos com mais detalhes lá nos outros livros antigos, mas também comentamos aqui. Então, assim, essa observação que eu vou colocar um pedacinho da Cidade da Justiça, que também já trouxe várias vezes para vocês, mas aqui especificando justamente o que ele está falando ali, que esse texto, Cidade da Justiça, deixa eu ver aqui, é, esse texto aqui vai botar bem
vou descrever bem como ele estava colocando aqui nesse lugar que ele está indo agora, né? Então, isso foi o nosso. A gente já estudou isso, né? Foi o primeiro livro que a gente estudou, No Rumo do Mundo de Regeneração. Quem quiser, vai lá dentro do canal e acha lá a sequência toda do estudo também. Foi um livro que deu o pontapé inicial, que era na época da pandemia, ele estava explicando aquilo tudo. O capítulo 15 falava da cidade e da justiça. Então, a descrição é: o pântano imenso, parte coberto por vegetação espessa e parte descoberto, onde flutuava uma espuma escura e putrefata. Era espantoso pelo empestar do ambiente com uma névoa escura e compacta, exalando odor pudre. Era antecipado por um charco lodacento e pestilencial, em pleno coração de uma floresta sujeita às marés, que traziam lixo e cadáveres de animais, tornando a região portadora de terrível podridão. Aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria, na qual não penetrava a luz solar. Eles falam sempre que esse lugar não penetra a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos aos biótipos primitivos e peludos, segurando troços de madeira, rondavam a periferia com o exterior na condição de guardas ou vigias. Então fica tipo aquele homem das cavernas, ele vai falar. Sonhos estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em espocar de trovões antecipados de relâmpagos e raios que rasgavam a treva e pareciam fender o solo pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, o Homo erectus, né? Mais símios do que humanos. Ainda arqueados, gesticulam com todo o corpo, sem poder articular sons que correspondam à comunicação verbal. E aí também achei essa ilustração que fala bem aqui dos relâmpagos, dos raios, e aí essa aqui estava falando sobre o umbral, né? Propaganda sobre o umbral, mas mostra bem esses seres, né, com forma de arqueados, e aí andando nos pântanos, e os relâmpagos aqui surgindo também. Aí ele comenta também que aguaceiros constantes e gelados tombavam sobre a temerária região, tornando fantasmagórica e diluviana toda a área. A construção multissecular fora aproveitada em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde o período das invasões bárbaras, foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos a que seria dedicada. Então, é uma construção fluídica, lógico, a gente sabe que isso aí não é uma construção material, tanto que a gente não enxerga, né? Ela é fluídica, mas eles vão fazendo e ficaram sendo mantidas, né? No caso, cada vez mais justamente com esses espíritos que têm esses fins hediondos e continuavam ali habitando e que continua criando, né, com a força. Aí fala que também tem animais viscosos e estranhos, muitos deles resultados de fenômenos de zoantropia, ou seja, era o humano que foi se animalizando, misturava-se abatraques e outros repelentes, outros animais repelentes, ininterrupto, afogar-se sem parar. Então entra, levanta a cabeça, aí afoga, né? Estavam desencarnados, sim, porém despertaram naquela terrível prisão a céu aberto, cujas emanações pantanosas cobriam o brilho das estrelas. Mesmo aqueles atormentados que tentavam fugir pareciam apoiar-se à lama movediça, que não os sustentava e cedia seu peso, afogando-os de contínuo. Também tem outra foto, outra ilustração da época do filme do Nosso Lar, que mostra a história da lama. Aqui não está afogando. Tem uma outra que mostra eles tentando, até na época que estava falando sobre a rainha, que vai jogando aquela rede, né? E vai puxando os que estão prontos para sair desses lugares, mas essa ilustração eu não achei. Então, aí vamos terminar aqui só o nosso texto com também uma ilustração dessas cidades que existem, né? Que aqui tem outro mostrando que tem umas que têm aparência de infernal, e aí tem construções todas fluídicas, como tem construções em formas bem assustadoras, e aí o Miranda foi definindo. Então ele fala que a vida mental, nessas esferas de intranquilidade e nas suas colônias de terror, atinge inimagináveis expressões de desonra e primarismo, nas quais a crueldade assume proporções de insânia imprevisível. Considerando-se forças diabólicas, os malfadados governantes da cidade, né, atribuem-se o direito de exercer a justiça caótica. É aquele que a gente já deve ter uma cidade que chamava Cidade dos Justiceiros, lembra?
E aí eles acham que eles são donos que decidem a vida dos outros, dentro dos padrões da perversidade e crueza. Como se pudessem disputar tal privilégio com os soberanos códigos da vida. Em muitos desses sítios, programam-se atentados sórdidos contra os homens e elaboram-se atividades que objetivam a extinção do bem, assim como a instalação da superioridade da força bruta no mundo. Eles lutam tenazmente contra os emissários da luz, que eles não conseguem vencer jamais e que se adentram nas suas regiões em tarefas libertadoras com imensa frequência, demonstrando-lhes a fragilidade do seu poder. Na insânia de que padecem, são os instrumentos da justiça superior, são usados como instrumentos da justiça, né? Que a todos alcança conforme as necessidades de cada qual, refundindo o metal dos sentimentos inferiores e moldando para as elevadas finalidades da existência. Tem aqui uma referência. Então, antes aqui no caso é para lembrar, né? O que a gente fala sempre? Quando a gente pensa, a gente é, vai pensando e vai gerando formas de pensamento. E aí isso foi muito falado lá na live, que eles falaram que a gente pensa que não, mas os espíritos estão acostumados, né, não só os muito evoluídos, como também espíritos desses mais inferiores, que estão treinados, né, que têm muita inteligência, eles veem o pensamento da pessoa, mas em fotografia. Então tinha essa ilustração aqui que eu achei interessante. Nós vamos gerando formas de pensamento. E também prestar atenção que esse pensamento, tudo que está interligado, que ele comentou ali, né, somos todos interligados, o que, que acontece? Um espírito desencarnado, ele vem e joga uma vontade para outro, que quanto mais médio, mais ostensivo for, mais capta isso com facilidade, ele joga essa vontade, aquele pensamento, e aí, de perispírito é o médio sente, e aí tem a vontade de resposta. Se ele se identificar, né, ele vai agir de acordo com que aquela influência está influenciando naquele momento. Aí no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 1, Espelho da Vida, vai falar que a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face, e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Isso que aqui é a importância nesse texto aqui que está querendo chamar a atenção. Essa influência recíproca, tanto nós encarnados como os desencarnados, um influencia o outro. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Aquele caso da ressonância que o Miranda fala lá, que o mundo é feito de ressonância. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, por isso que ele comenta lá que as faixas estão influenciadas pelo pensamento desencarnado. Então, fica nisso. A gente vai, irradia pensamento ruim, aí mantém cada vez mais essas faixas nessa condição, né, densa. Né? No livro dos médiuns, para lembrar que Kardec fala, no capítulo 14, que médium é toda pessoa que sente, um grau qualquer, a influência dos espíritos, e é uma faculdade inerente ao homem, por isso que ele fala que todos somos médios, só que o médium ostensivo é outra coisa, ele vai ter outras faculdades, que não é o caso da maioria. A maioria é médium porque sente e é influenciado por essas energias, essas vibrações. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio que Emmanuel fala, ele vai falar que na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Todavia, o que destacamos é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados aos toques dos fenômenos, que a pessoa vai sentindo aquela influência e aí se desorienta, mas quem tem Cristo no coração, na consciência, né, consegue se manter. E aí ele acrescenta aqui, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem,
Sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, terminamos aqui as referências, vamos para nossos comentários. Vocês agora que falam. Tu, você consegue me ouvir direitinho? Eu estou no fone sem fio. Dá para ouvir. Então, é, é muito interessante, né, esse alerta, né, que você apresenta, porque realmente médiuns todos somos, de várias religiões, mas muitas vezes a mediunidade não é usada da forma correta, né? Ou, ou a pessoa utiliza para fins mercantis, para mercantilismo, né? Ou seja, para ganhar dinheiro. Ou faz da mediunidade um espetáculo, né? E também é, somente, somente para os fenômenos físicos, né? Aqueles fenômenos das manifestações, né? Dos espíritos e tudo mais, sem entender a real, o real objetivo da mediunidade, né? Que é consolar corações, né? Nós somos apenas instrumentos, nós todos, né? Todos nós com nossos graus mediúnicos, nós somos instrumentos de Deus para auxílio dos irmãos necessitados, sejam eles encarnados, desencarnados, né? E existem meios, né, de você, se você estuda, se você tem esses cuidados, né, de você não ser enganado, de você não virar joguete na mão dos enganadores. Então, a mediunidade, ela é uma preciosidade que a gente tem, mas que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque, infelizmente, a gente vê muitos médiuns muito bons que desperdiçam eu digo muito bons no sentido de que eles têm uma série de possibilidades, né? Porque tem pessoas, cada um tem um tipo de mediunidade, conforme você mesmo já falou no início, falou na semana passada. E se nós tivermos, a gente vê muito isso, né? Muitos irmãos têm grande capacidade, né, de fazer trabalhos lindos, né, de fazer auxílios lindíssimos, maravilhosos, e se perdem. Então é muito triste isso. Ao mesmo tempo, né, é assim, o espiritismo está aí, a codificação, a doutrina, para que a gente tenha elementos, né? Temos um manual que se chama Livro dos Médiuns. Junto com esse manual é que nós vamos trabalhar para que a gente possa ser bons tarefeiros, né? Bons mediadores, medianeiros. E lembrar sempre, né? A vaidade, o orgulho, um grande perigo para todo trabalhador na seara da mediunidade, porque ela não é nossa, ela nos é emprestada, nós temos ali um trabalho, um dever, e a gente não pode usar isso como se fosse para o nosso bel prazer, né? Para que a gente ganhe dinheiro, como muitos irmãos fazem. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado. E nós temos o farol, que é o livro dos médiuns, né? É isso. Isso para quem é o médium que trabalha, né? O médium ostensivo, ou que tem esse tipo de trabalho como médio, né? Porque a maioria das pessoas também, né? A gente pode falar, mas a gente vai na casa espírita e a maioria é frequentador e não trabalha como médio. Então, o que que eles têm que focar sempre é no seu pensamento, né? Que a gente sabe, sempre alerta, vigiar e orar. E no caso, tem ainda, tem olhai, vigiai e orai, que foi o que Jesus falou. Então, ficar atento,
Vigia o pensamento e ora sempre, porque é o único jeito que você conseguir se manter numa vibração que vai conseguir chegar, né? Como ele coloca aqui, acrescentando, você ter a responsabilidade, a prática do bem, que é isso é super importante, fazer, ter um trabalho útil, uma prática do bem, e aí, toda hora, você vê que o finalzinho aqui do texto ele falando isso. O amor ao estudo, isso aí a gente tem, né? Que a gente está estudando sempre, tem 8 livros, e estamos tendo, cada vez mais a gente se envolve, se interessa de estudar. Tem que ter, tem que gostar de estudar, gente, porque tem muitas pessoas que não gostam nem de ler, que dirá ficar estudando. Porque é uma historinha, mas só que aqui tem uma sequência de conhecimento que a gente tem que ir aprendendo, colocando em prática e o esforço perseverante no próprio burilamento moral. Ele resumiu aqui em 4 fatores, que a gente já viu uma listinha enorme, já que a gente lembra que a gente colocou assim, para você ficar, vamos dizer, defendendo da obsessão. Ele colocou 4 situações aqui, que é o básico. Você cuidar do seu, né, o autoconhecimento para você conseguir ter o seu burilamento. Então, é um esforço perseverante. O amor ao estudo, ou seja, estudar sempre, sempre, estudar vários, né? Você precisa vai estudar os livros da doutrina espírita, pelo menos para conseguir conhecer os livros dos espíritos, o Evangelho, que é uma coisa que você, que é um livro que tem que fazer parte da sua vida, inclusive para você estudar uma vez por semana, 15 minutinhos, 20 minutinhos em casa, para trazer aquela energia boa para sua casa e para você e para a família. E esse trabalho no bem, e você também ter a responsabilidade, nós temos responsabilidade em tudo. A Sandra Pereira quer falar. Fala, Sandra. É, só é, corroborando o que você disse, que era exatamente o que eu ia dizer, né? O valor do estudo em grupo, porque quando a gente está lendo alguma coisa, né, a gente está lendo uma parte de uma grande verdade. Então, é como se a gente, né, precisasse de juntar esses retalhos, essas informações, e costurá-las juntas de uma maneira que a gente tenha um melhor aprendizado, melhor compreensão das coisas, da vida, né, dos ensinos que nos são trazidos. Então, assim, depois que a gente começa a estudar qualquer coisa, né, e a gente precisa começar a estudar com Kardec, né, com todos os livros da codificação, os 5 livros, e daí ter uma base para ampliar esse estudo. Né? E estudando em grupo, são várias contribuições, e quando a gente para e pega um livro e vai fazer as conexões e trazer para as outras pessoas, né? Aí sim, né, a gente consegue ligar todos esses conhecimentos. Então, assim, a gente precisa preservar os grupos, precisa aumentar a quantidade de grupos, a, todos os ensinamentos que nos foram trazidos são riquíssimos, mas a gente, lendo sozinho, não tem condição de aprender tudo isso. Né? Então, assim, a gente, né, precisa dar valor a isso e cada vez mais, né, poder ler outros livros e trazer também outras contribuições para o grupo que vão, né, ajudar mais um retalhinho a ser costurado nesse ensinamento que a gente está recebendo. Então, é muito produtivo. Eu fico muito feliz de fazer parte do grupo. E aí, no final do texto, de tudo que eu vou falar hoje, aqui, a gente vai fazer um agradecimento justamente a essa bênção que a gente tem desses espíritos trazerem esses conhecimentos. E aí, no caso, a gente, como você falou, estudar em grupo é tudo, porque se a gente está aqui falando, aí você acrescenta uma coisa, a Carla outra, cada uma de uma casa espírita, cada uma de uma visão, uma tem a visão de médium, outra tem a visão de orientadora, facilitadora, instrutora, né? E assim, é muito importante porque a gente vai conseguindo enxergar. Isso foi quando eu fazia ERG também, né? Fiz no Lar de Teresa, quase 10 anos que a gente estudou aí, né? E aí cada pessoa da turma era de uma formação diferente. E quando você é analisado uma pergunta do Livro dos Espíritos, cada um tinha um ponto de vista. E gente, eu nunca pensei nesse ponto. A gente estudando junto, e aí trazia uma interpretação diferente. Aí o facilitador tinha que pegar e também explicar mais. Então, assim, é muito interessante. O ideal, a gente lê o livro, eu acho importantíssimo, e eu também não fico, não só nesse livro aqui, né? Eu também faço parte de alguns outros grupos de estudo, tem o da Joana, eu assisto muita coisa também pelo YouTube, ao vivo, tem histórias que se de Moisés a Kardec, que vem
com a história desde a época dos judeus, e eu gosto, uma coisa que me interessa muito, aquelas histórias antigas. Aí eu fico assistindo esses outros grupos e tem perguntas diferentes que também fazem. Os grupos estudo de mediunidade com Jacobs. Para quem, cada um que se. O interessante é o seguinte: você se identifica com o tipo de leitura, então nós temos hoje em dia muita facilidade também, não só de fazer parte de grupo, que aqui nós temos da Francisco de Paula, tem do Lado Teresa, tem vários cursos, quem quiser ir fazer presencial até online. E aí a pessoa, ela começa com uma, você falou, ela se estimula, né? Você fica mais interessado de ir e olhar aquele texto, e aí você vai aprendendo de outros, por outros caminhos ali, um assunto que, inclusive, está cheio de riqueza, de detalhes que a gente não pensaria. Sozinho a gente não ia pensar mesmo. Então, mais algum comentário dessa primeira parte? Como a gente vai, continua. Deixa eu ver quantas folhas faltam. Agora, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu passo para outra parte. Deixa eu comentar mais depois. Então, vamos lá. Vou passar para o restante do texto. Aí, continuando aqui, o Miranda vai falar sobre esses trabalhadores do plano espiritual que ajudam, né? Então, todos esses que são mais evoluídos, aí vão ajudar, nos casos desencarnados, eles vão lá, ajudam a retirar. Não só aqueles que são os maqueiros, vamos dizer, que fica levando a pessoa, mas tem aqueles que vão, inclusive, cuidando, vai ministrando paz. Então, ele fala que ele chama de operários da caridade. Esses operários, trabalhando nesses densos círculos de sofrimento, em que se purificam incontáveis desencarnados, que são lugares pesados, né? E aí ele bota uma observação que quase todos nós, assim, nós já atravessamos, não sei se aqui é o Bezerra está falando, não, é o Miranda falando aí. Atravessamos esses lugares por momentos ou séculos, né? A gente não sabe, né? Ele fala, então já quase todos atravessamos por momentos ou séculos esse clima expungitivo. Então, esses trabalhadores, em nome e por amor a Jesus, se afadigam por amparar e libertar os que, de alguma forma, tenham condições de serem para ser conduzidos a outros planos vibratórios. Então, eles vão lá para poder ajudar, só que também cansam, porque é uma vibração muito pesada e aquilo ali é um trabalho que eles falam, afadigam, tá? Se cansa, né? Então, ele fala que tem postos de socorro cristão, núcleos de apoio, centros de atendimento, e eles multiplicam-se nesse campo de guerra. A gente vê ele também os postos que teve, né, que montou por causa do carnaval, aqui na Costa da Terra, lá no Campo Santana. Eles são sustentados por abnegados agentes do bem, sempre dispostos à ação da misericórdia quando não podem recorrer aos valores do merecimento, dos que aí se detêm. Então, aí vamos pensar na história do merecimento, eu já falei uma vez, mas eu sempre gosto de colocar, porque a pessoa fala, mas ele não merecia, ou então, merecia. Como é que avalia esse merecimento? Né? Então, merecer é aquilo que você atrai para você, tá? Você atrai sobre si. Então, merecimento é aquilo que torna alguém digno ou passível de receber um prêmio ou um castigo, tá? Então, você pode merecer uma coisa, né? Você está merecendo, aí você fala, mas aconteceu isso, ele merecia, está julgando lá. E também pode ser uma coisa que fez um bem. E no caso que ele está falando aqui dos valores de merecimento, que eles vão ajudar todo mundo, mas eles não pode, eles estão ajudando, mas não estão ali avaliando, né? Recorrendo aos valores do merecimento, porque eles não estão ali julgando ninguém. O valor do merecimento, nesse caso, aí seria de acordo com uma causa boa, vai produzir um efeito bom. De acordo com a plantação de uma boa semente, vai colher bons frutos. Então, seria um valor, lógico, positivo. Aí essas pessoas que têm isso, têm merecimento de serem socorridas, tá? É isso que ele queria dizer lá. Agora, graças às cargas pestilenciais dos pensamentos vulgares que sustentam tais climas, essas faixas, lembra daquelas faixas de vibração? Os obreiros da fraternidade, ajudando, sofrem as condições da área de trabalho empestada, que asfixiam, e das descargas magnéticas violentas que agitam as vibrações condensadas. Aí, gente, de acordo com vários livros que eu já li, não é que eles ficam sofrendo tudo, levando choque, não é nada, não. É porque é cansativo. Eles têm vários. Tem livros da época até da
aquela menina Patrícia com a Violeta na janela, eles têm uma preparação para ir andar no umbral. Então, eles entram em câmaras para poder fazer. Inclusive, eles têm que adensar o espírito, perispírito para poder ir nesses lugares, porque também não pode chegar lá brilhoso, né? Cheio de luz para quem tem, né? Para ali, porque eles têm que mostrar uma vibração mais densa para poder andar ali dentro, inclusive para que não chame muita atenção, lógico, né? E quando não é o caso, no caso do trabalho. Então, não é que ele chega ali e não fica sem respirar, porque eles reclamam. Então, vários deles passaram, eu estou sentindo uma asfixia, estou sentindo. Miranda mesmo comenta, a gente acho que já leu algum outro livro, ele falando que ali o ar fica assim, sufocante. Aí no estilo de que, né, que vão passar mal, mas sempre é alertado, olha, pensa em Jesus, né? Vai, você vai fazendo aquelas. Eles aprendem em curso, né? Vai fazendo aqueles movimentos que eles aprenderam para poder se manter ali firme, fortalecido para ajudar. E aí o Miranda comenta que eles são verdadeiros sirineus. Sirineu é aquele que ajuda, principalmente num trabalho penoso, e ganhou esse nome por causa do Simão Sirineu, né? Que ajudou Jesus, e aí agora é um sinônimo de pessoa que está sempre no trabalho penoso, ajudando o outro. E são que se sacrificam, visando ao bem do próximo, em demoradas tentativas de benemerência, sob o contributo de renúncia pessoal e do sacrifício. Então, esses obreiros aqui que estão trabalhando com esses espíritos lá em locais, né, sufocantes e tudo, empestados, fedendo, de cheiros, cheiros horríveis, e eles sacrificam e com contributo de renúncia pessoal. Muitos deles dispõem de títulos de enobrecimento, que os promovem ao trabalho em outros campos mais elevados e pacíficos. Todavia, preferem demorar-se onde a dor é mais aguda, embora, para ajudar, devam sofrê-lo. Então, eles estão ajudando, mas ao mesmo tempo eles estão ali, sofrendo um bocadinho. E eles teriam condições de trabalho em locais, que não ia tanto pesar assim, só que eles preferem estar ali para ajudar. A gente sabe que tem vários exemplos, inclusive, acho que, né, o doutor Bezerra quis ficar, e não, ele poderia ir para uma colônia muito mais tranquila, de lá ele ficar só vibrando, mas ele prefere vir aqui de vez em quando, né, e fazer os trabalhos porque ele também falou, ele disse que ele preferia ficar ajudando aqui. Então aí o Miranda fala que agora, na última noite de carnaval, ele estava percebendo, sem qualquer esforço de concentração, a densa e larga faixa de vibrações mais fortes sobre a cidade, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície. Por que agora está pior? Porque passou o carnaval inteiro, né? O pessoal todo completamente desequilibrado e só fazendo, só cada vez piorando mais, exalando mais, vai fazendo a fumaça, vai colocando todo mundo piorando a situação das faixas e a espessura foi aumentando quilômetros acima da superfície. Inúmeras vezes, aí o Miranda vai dar uma informação, que quando ele peregrinava os trabalhadores do Evangelho, umas vias especiais de comunicação das cidades, ele ia e vai com outros trabalhadores, ele usava um veículo, né? E ele falou que ele viajava por estradas próprias para os veículos que conduzem eles em determinada circunstância. Então, tem vamos dizer que se fosse uma faixa, né? Uma dimensão que o veículo passa, né? Ali, o veículo, lógico, a gente já soube do aerobus, que era do nosso lar, mas tem vários tipos desses veículos, e aí ele diz que é uma estradas próprias para esses veículos. Tá? Mesmo nesse último caso, ele sentia os bruscos movimentos dos veículos quando penetravam nessas faixas de sombra, qual ocorre com as aeronaves quando são atingidas por turbulência atmosférica. Então, olha que interessante, estão lá no veículo, fechadinho, quando passa nesses lugares que é denso, larga a faixa de vibração densa, ela sacode também igual vibração, turbulência no avião. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, com as irradiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo que essa influenciava os seus mantenedores, por escurecer-lhes os centros da razão, ao passo em que lhes exacerbavam as ânsias do prazer exorbitante. Então é aquela história, é aquela vai e vem. A pessoa lá na fúria carnavalesca enlouquecida lá, irradiando,
Aí piorava a área de treva, aí essa área ia a piorar a situação daqueles que estão ali, escurecendo o centro da razão, e aumentando a vontade de ter prazer. Então, além de fazer com que eles não vejam nada, né? Que nada para se mudar um pouquinho, eles ainda querem mais e mais e mais aquelas sensações. Aí, menina, diz que a sensação que a paisagem escura nos dava era penosa, fazendo-me meditar, no tempo ainda que certamente transcorreria até que mudasse a configuração moral do planeta, dependendo, sem dúvida, da transformação do homem. Então, eu estava ali pensando, poxa, do jeito que esse povo tá, vai demorar muito ainda para mudar. Ele pensando. E aí, o que aconteceu? Já não é a primeira vez que a gente vê o Bezerra vai, percebeu a área perigosa de depressão em que ele estava se recolhendo. Ele estava ficando desanimado, olhando assim, gente, não tem jeito, isso aí não tem como melhorar logo. Sem desejar, porque ele estava entrando nessa área sem desejar, o vigilante amigo veio ao auxílio, levantando o ânimo. Aí ele fala, caro Miranda, o Bezerra, né? Não se esqueça de que esta luta vem sendo travada com resultados excelentes. E o bem está sempre vencendo. Há milhões de pessoas envolvidas no bárbaro divertimento, que não censuramos. Entretanto, há número muito maior de criaturas que não lhe oferecem culto, nem mesmo sequer experimentam qualquer interesse ante os apelos da folia momesca. Quantos se utilizam desses dias para buscar recantos interiorianos aprazíveis, regiões serranas e praias por refazimento? Pessoas mais amadurecidas utilizam-se dos feriados carnavalescos para estudos, meditações, encontros de renovação espiritual e lazer. Há um grande progresso moral que viceja na humanidade e não podemos desconsiderar. E aí ele agora vai colocar várias mudanças da civilização, que o povo que gosta de falar que o mundo está piorando, ele vai mostrar que não é assim. Jamais houve tão grande interesse dos homens pelos seus irmãos. Gente, isso aqui foi 1980 e pouco, eu não me lembro, 82, eu sempre confundo. Tec do lado. 1982, tá? Então, ele já tinha essa diferença, ele já estava identificando lá. Tentativa de ajudar outras pessoas e levantar-se, marchar com a dignidade, né? As atividades que visam ao enobrecimento do ser humano multiplicam-se, abençoadas, fomentando a alegria e a paz. As minorias raciais recebem respeito. Os preconceitos vão sendo varridos do planeta. Os direitos do cidadão, embora ainda violados, são defendidos. A ecologia consegue adeptos afervorados. As classes menos favorecidas, que padecem miséria socioeconômica, já não são desprezadas. Não obstante, ainda não gozam das considerações que todos merecem. Os trabalhadores fazem-se ouvidos. Cogita-se de multiplicar os órgãos de assistência social aos carentes de toda ordem. As leis são benignas. E estudiosos do comportamento estão identificando mais doenças na criatura humana do que maldade, mesmo naquelas que resvalam nos abismos dos crimes mais hediondos. A liberdade já sustenta os ideais de dignidade entre os povos. Aí o Miranda fala que são inumeráveis as conquistas morais da humanidade em pouco mais de 150 anos. Isso há 42 anos atrás, então, que seria uma época que já tem 192 anos, que ele diz que está mudando, e está mudando sim. Né? 200 anos praticamente para trás é tudo bem diferente. Prenunciando aquisições ainda mais relevantes em relação ao futuro. O que observamos são remanescentes do passado de todos nós, ainda não superados, que permanece retendo-nos na retaguarda, embora a voz e o magnetismo do Cristo nos estejam arrastando das sombras para a luz, e já estamos entendendo e aceitando. Alegremo-nos, portanto, e observemos com otimismo o que desfila diante de nós. Ontem, aí estávamos mergulhados nos rios escuros da ilusão, enquanto agora cá nos encontramos na margem abençoada, onde florescem o equilíbrio e a paz. Ele tá falando que eles dois já estavam, né? Um tempo atrás estavam igual a gente aqui. Agora já estão lá numa margem abençoada, tendo equilíbrio e paz. Aí ele continua falando: nossos irmãos aqui chegarão, igualmente, marchando conosco, que nos propomos a auxiliá-los, a fim de realizarmos juntos a grande escalada. Aí o Miranda começou a pensar o impacto desses esclarecimentos lógicos
Era possível ele vislumbrar agora além do presente, com um navegador aflito na noite que percebesse além da neblina o farol que sinaliza o canal por onde se pode passar com segurança. E aí o Bezerra fala: o nosso mestre foi o mensageiro da alegria, da esperança e da paz. Todo o evangelho é um hino de eloquente beleza à vida. Os seus passos ficaram sementes que agora enflorescem o mundo, modificando a árida paisagem que ele encontrou. Estas são horas muito importantes de transição moral da Terra e dos seus habitantes. Legiões se demoravam retidas nestas faixas, ainda assinaladas pela barbárie, portadoras dos instintos agressivos em afloramento, vêm sendo trazidas à reencarnação em massa. E isso era nos anos 80. Então, todos, podemos aqui ter os exemplos, alguns aqui têm exemplos dos seus próprios filhos, né, que a gente não sabe de onde a gente trouxe, e eles vieram reencarnar nessa época, muitos têm filhos nessa época aí também, dos anos 80. Então, vieram para obtendo a oportunidade de fazer a opção para a liberdade ou o exílio. Encontram corpos geneticamente sadios, com excelentes possibilidades de que se podem utilizar para grande escolha. Simultaneamente, as aflições de que se fazem portadores constituirão advertência para os negligentes e retardatários, impelindo-os a assumirem responsabilidades, enquanto nos franqueiam a ocasião de crescer pelo serviço e podemos estender a seu e a favor de nós mesmos. Cada vez que um espírito mais superior ajuda um outro que está com dificuldade, ele também cresce pelo serviço, como ele fala aqui, né? E, e tem a favor da pessoa e também a favor daquele próprio que está ajudando, que está fazendo a caridade. Que a gente sempre fala, a caridade você faz, acha que está ajudando o próximo, mas você está sendo ajudado. Tenhamos em mente também que inumeráveis colônias de amor nas proximidades da Terra são de construção recente, frutos do trabalho de abnegados apóstolos do bem, que renunciaram às glórias estelares para iluminar a noite interior dos homens, de ambas as esferas da vida, com a chama da caridade sustentada pelo combustível precioso e insuperável da fé. Na crosta surgem novos postos de atendimento, e em muitíssimos lares, com a mensagem espírita, a treva bate em retirada sobre as claridades do estudo sistemático do Evangelho em família, num perfeito entrosamento superior dos homens com os espíritos benfazejos. Por enquanto, é noite densa, confusa, dominadora. Todavia, a madrugada chega sutilmente e vai vencendo-a até que raie em triunfo o dia. Confiemos. E aí Bezerra sorriu generoso, pôs a mão no ombro do Miranda e convidou: o trabalho espera por nós. Visitemos a nossa Noemi, que deve estar despertando nesse momento. A Noemi é aquela, né, que tentou suicídio, que no caso conseguiram salvar a tempo. Aí ele fala que ela está despertando nesse momento, lá no hospital, né, encarnada ainda. E aí o Miranda fala que concordou em júbilo e rumaram na direção do hospital, que deve ser o próximo capítulo. As referências foram no livro No Invisível, de Leon Denis, vai falar sobre essa história do invólucro, do espírito, né, o perispírito. Então, o grau de pureza da sua forma fluídica atesta a riqueza ou a indigência da alma. Se for etérea, radiosa, pode elevar-se até as esferas divinas, penetrar-se das mais sublimes harmonias. Se estiver opaca, tenebrosa, precipita-se nas regiões inferiores e nos arrasta aos mundos de luta e sofrimento. O nosso estado psíquico é a obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é o fruto de nossos esforços prolongados. Esforço prolongado que ele quer dizer em relação às existências que a gente já teve, tá? Então, nós estamos com esse estado psíquico, nossa psicosfera, nosso perispírito, ele é o que é agora, que fomos nós que fomos criando. Aí ele fala, fomos nós que o fizemos, ao percorrer o ciclo imenso de sucessivas existências. O nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições, porque vai somando, dos anos todos das vidas que já passou.
Os nossos atos e pensamentos pertinazes, a tensão de nossa vontade em determinado sentido, repercutem no perispírito. E conforme a sua natureza, inferior ou elevada, generosa ou vil, assim dilatam, purificam ou tornam grosseira a sua substância. Daí resulta que fabricamos um repertório sutil, acessível às mais delicadas sensações, ou um sombrio domicílio, uma prisão, em que depois da morte, a alma restringida em suas percepções se encontra sepultada como num túmulo. Que é que já contou que a pessoa, né, quando é muito ligada ligada à matéria, e ela vai formar uma prisão, fica presa ali, ainda tá, fica presa junto com a alma, com o corpo, e ainda fica ali como se fosse presa num túmulo. Aí Leão Denis, que está nesse livro no Invisível, vai terminar dizendo aqui: assim cria o homem para si mesmo, o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. É por esse admirável mecanismo das coisas que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade ou de consequência dos atos. Causa e consequência, né? Causa e efeito que a gente fala. Que outra coisa não é, senão o cumprimento da justiça, senão a lei de Deus. Senão que a gente sabe que tudo que você semeia, você vai colher. É toda a mesma coisa. É Jesus falando que semeares vai colher. Em relação às suas obras, né? Você vai, tudo que você vai é, e me faltou a frase de agora em relação à obra sua. Que você vai plantar, você vai ter a obra depois. É outra frase, quem lembra depois aí fala. E no livro dos Espíritos, continuando em relação ao progresso, né? Porque sempre fala que os espíritos estão lá nessa situação, mas eles não vão ficar ali para sempre, a gente sabe. Eles vão continuar, vão ser ajudados quando eles quiserem, né? Então, no livro dos Espíritos, na 778, a pergunta é: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E a resposta é não. O homem tem que progredir incessantemente. Isso aí é a nossa fatalidade, que eles falam sempre brinco isso. Tem fatalidade? Tem. Você não é determinado a seguir, progredir e se tornar um espírito superior. Um dia você vai chegar lá. Então, é incessantemente, não volta ao estado de infância, quer dizer, né? Ao estado primitivo. Desde que progride é porque Deus assim o quer. Na 783, e vai perguntar se é sempre essa marcha progressiva, ela é lenta, né? Sempre marcha progressiva e lenta, o aperfeiçoamento da humanidade, que até essa época aí era lenta beça, né? Quase não tinha nem muitas mudanças na vida dele, que esses últimos 200 anos a mudança da humanidade, da civilização foi enorme. Aí a resposta é o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós temos vários exemplos. Nosso último exemplo aqui, todo mundo aqui passou, foi a pandemia, que foi um abalo que, né, que veio para ver se provocava alguma mudança. Alguns provocou para melhor, outros provocou para pior, no caso, né, da parte mental, moral, tudo, mas modificou o modo de pensar de muita gente, né? E terminando aqui, ele fala: o homem não pode conservar-se. Isso aí no pergunta 783, a resposta dos espíritos. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, e do mal faz sair o bem. E agora tem uns comentários que foram feitos, e eu achei importante a gente registrar aqui, que a boa notícia é que nós ainda estamos aqui, encarnados. Então, nós ainda temos tempo para reavaliar nossas ações, as nossas sintonias, e fazer novas escolhas mais elevadas e nobres. Ainda mais nós que estamos aqui estudando, né? Então, graças à luz do Espiritismo, e cresce cada vez mais, foi uma observação que eles fizeram lá na live, e é o trabalho caridoso desses espíritos, como Bezerra, Miranda e o Divaldo, que vai trazer na psicografia, que traz essas informações do plano espiritual, que nos é possível acessar esses conhecimentos, para que transformemos em ação, né, esse conhecimento aí, transformar em ação na nossa vida. Devemos observar o progresso da humanidade, tá? Observar e reconhecer. Eu converso com muita gente que às vezes, e pessoas até que só olham assim, mas como é que ela está pensando assim, espírita e tudo. Eu tenho que observar e entender que está havendo um progresso da humanidade.
e sair da esfera da lamentação. Ah, esse mundo está ficando, né? Aquela lamentação, aquela vida inteira nessa energia péssima, negativa, e passar para a esfera da ação. Temos a responsabilidade de carregar o otimismo. Qual é o título do capítulo? Né? É sobre otimismo. Carregar o otimismo e pregar o evangelho onde nós fomos por meio dos nossos exemplos. Com o Espiritismo, nós temos a certeza do espírito imortal, que tem uma vida futura. Você tem certeza que o espírito é imortal e nós vamos continuar a vida e a vida futura, né? Isso praticamente nos obriga a ter uma visão positiva, sabendo que essa vida física agora é transitória, tudo passa. E aí nós vamos ter condições de nos, né, ir nos melhorando, a gente vai fazer aqui novas sintonias, novas escolhas mais elevadas e nobres. Então, ficou esses conselhos aqui no caso dos comentários do final para gente. Quem lembra qual é a frase que Jesus falava sobre das obras? É que é? Alguém sabe aí, vê se vocês lembram. Sobre o quê? Cada um segundo as Cada um suas segundo suas obras. obras? Então, a cada um segundo suas obras. Que seria o que você semeia, você vai colher, era essa. Só faltou a cada um, só lembrava das obras. Exatamente. Somos herdeiros de nós mesmos. Essa frase eu acho assim Fantástico. muito esclarecedora, né? Somos herdeiros de nós mesmos. E é isso que ele fala, que tudo que nós estamos ao longo dessas existências, nós vamos fazendo, vamos rolando, e a gente tá sendo justamente isso. Quer falar mais alguma E coisa? a gente, de certa forma, a gente, assim, que eu estou falando da gente aqui, né? Assim, o grupo aqui, as pessoas em volta que a gente conhece, a gente vive numa bolha, assim, de muita facilidade, né? Assim, sei que tem bolhas muito mais fáceis, agora a maioria é mais difícil, né? Tem mais luta, né, pela vida, né, e mais dificuldades, né? Mas uma outra coisa que eu também pensei, que você falou de pandemia, que recentemente eu vi uma série em que ela aborda, em determinado momento, a epidemia da AIDS, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu já passei por uma epidemia de AIDS e por uma pandemia, né, de Covid. Falei, gente, nossa, essas gerações, né, pelo menos as gerações de 50, 60, 70 para cá, né, já passaram, né, por coisas fortes, né, bem e em grupo, né? E é em grupo, né? Porque isso afetou, né? E afeta, né? Até hoje, né? Então a gente já teve de lidar, né? Eu tinha esquecido da epidemia da AIDS. Essa série que me falou assim, nossa, mas, né? A pandemia foi terrível, mas a da AIDS também foi, porque ninguém sabia como é que era, né? Que a coisa acontecia, que tentaram setorizar aqueles preconceitos vindo à tona, como, né, até na pandemia também agora teve, né, mas naquela época mais ainda, né, e no final das contas a coisa se disseminou que ninguém estava salvo, entendeu? Assim, até certo ponto, né? Então, assim, a gente, embora viva assim numa bolha de facilidade, que eu digo assim, a gente tem acesso à alimentação, à moradia, né? A gente tem acessos, né? A gente não passa dificuldades extremas, não vivemos em guerra mesmo, de verdade, como muitos países vivem, né? Sendo atacados e tal, mas a gente também passou por essas questões, né? Que os outros países e todas as outras bolhas muito mais difíceis também passaram, né? Tem muitos Então, grupos que a gente sabe, né? Se você está dando exemplo, mas no mundo afora tem grupos enormes de miséria total, e a gente sabe que essa miséria que mostra muito lá o pessoal da Fraternidade Sem exatamente. Fronteiras, que mostra para a gente Que a coisas gente nem que não imagina. A imagina. realidade é que a gente Só nem quem vai lá imagina o mesmo que 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 é. sabe. É um trabalho que tem pessoal que está trabalhando com isso e às vezes mostra para a gente.
Mas é realmente, como você falou, nós estamos aqui num grupo, quase que privilegiado, que a gente tem casa, tem comida, Não é privilégio, é é, um- é privilégio. uma, Dentro da é uma, humanidade, é uma, a aí gente tem o está merecimento nos dez também, né? por cento. Hã? Nós também tem aí, vamos ver a história do merecimento. A gente está merecendo ter esse tipo de vidinha aqui agora. Vamos prestar atenção, vamos botar ela para funcionar, porque o Pois merecimento, de é, pois alguma é. maneira, vai para você usar isso aí em função de quê? Você está com tempo maior para você poder usar para trabalhar para o próximo. E já que te deu o jeito de você o dia Exatamente. inteiro ficar lá catando lixo para poder arrumar um prato de comida, é porque você tem condição de usar esse tempinho para outras coisas úteis, né? A gente tem que sempre ter. É bem pensado e bem falado. É, mas é verdade, isso aí a gente tem que sempre lembrar disso. É O claro, tempo é que a claro. gente tem é o tempo para a gente utilizar. Lógico que nós vamos descansar, não é para ficar todo. Né? Ah, não vou. Porque o próprio Miranda estava falando, o pessoal do carnaval, tem um monte de gente que não vai. Eu sou uma que nunca, né, gostei de carnaval e sempre utilizava para ir para quê? Para ficar no lugar mais aprazível, descansar o corpo. Aí pode ler um livro, não, você pode, você usa, mas não usa para essa loucura. Então, você for contar, é uma minoria. Tem muita gente que gosta de carnaval, mas a maioria não é dessa de ficar indo para fazer, porque Até porque o a livro é sobre maioria no carnaval. mundo não tem acesso a É, carnaval. ainda tem o lance Aqui no Brasil tem é, muito, né? em Mas relação ao no mundo, resto. né, menos ainda. Agora, no próprio Brasil, você pode ver que não é a maioria. É uma turma que gosta. E Ah, aí, não, claro que todo mundo que não. trabalha quer o carnaval para viajar, para passear, para vir com a família, né? Muitos fazem isso. Então, é isso que ele fala. Sandra, acabou? Terminou, Sandra? Vou passar para a Sandra Pereira. Eu poderia falar muito mais tempo aqui, mas vou dar lugar para isso. E depois eu vou fazer um comentário, negócio do progresso também. Sandra Pereira, pode falar. Então, ainda com relação a essas ligações, né, que eu tive a oportunidade de fazer o comentário anterior, né, eu li o Libertação, do André Luiz, eu devia estar com 20 anos, mais ou menos, pouco mais, pouco menos. E agora, revisitando o livro e fazendo essa conexão agora com esse esforço do Bezerra, que continua aqui conosco há tanto tempo, né, me passou uma informação sobre o mentor dessa viagem de André Luiz no plano espiritual para ajudar o Gregório, me falta o nome dele. Mas esse mentor informou ao André Luiz que nessas faixas vibratórias mais baixas, o espírito, né, que, por exemplo, estava no lugar do André Luiz, né, que tinha pouco tempo, que estava no plano espiritual, que estava naquela primeira missão, nos primeiros tempos, né, que ele começa a ajudar o próximo, quando ele precisa ir num lugar assim tão comprometido quanto o lugar onde estava o Gregório, ele precisa adensar o seu espírito, e aí, né, no caso desse mentor que tem mais tempo no plano espiritual, que está ajudando há mais tempo, ele chega a recordar, a estar em sintonia com o ser que ele era bem anterior, quando ele vivia naquele lugar, onde ele tinha, né, experiências naquele tipo de ambiente, e coisa que não iria acontecer com André Luiz. Então, daí a gente faz um paralelo com o Bezerra, que está, né, nesse trabalho há tanto tempo, que abriu mão para um outro, né, uma outra faixa vibratória, e que não, ele está aqui nos ajudando e em permanente contato com essas experiências, com essas vivências que ele teve, né, quando ele também estava nesse nível evolutivo. Então, só para a gente ter uma ideia do sacrifício, né, da dedicação desse espírito É ao o Gúbio? trabalho, né, Era o nome do ao instrutor. nosso trabalho. O nome do instrutor não era Gúbio? Rúbio, pois me faltou o nome. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, do sacrifício que esse espírito faz para estar conosco, para que a gente, né, valorize, né, não só essa produção que ele permitiu que acontecesse, mas também todo esse trabalho assistencial que ele desenvolve junto conosco. É realmente, assim, de muito valor e que a gente precisa valorizar adequadamente esse sacrifício dele.
E o Bezerra trabalha nas frentes médicas, né? Vai ajudando na medicina, ele vai ajudando na obsessão e desobsessão, tá? Desses caminhos aqui com Miranda e com a Ivone Pereira, que também fez aquele livro Dramas da Obsessão, também vai contar as histórias lá, que ele trabalhando junto para poder ajudar. Então, assim, ele tem várias frentes, né? Ele é um espírito tão evoluído que ele consegue fazer várias frentes de vários estilos de trabalho. Porque o Miranda, por exemplo, ele trabalhava na desobsessão, encarnado, e continuou, pelo menos é o que ele mostra aqui, nessa linha de mediunidade, porque tem uns livrinhos também sobre mediunidade, e obsessão e desobsessão. Então, é uma linha de trabalho dele. O André Luiz vai falar de tudo, né, na verdade, mas ele não foca trabalho de obsessão e desobsessão. Ele foca vários trabalhos, inclusive como é que as pessoas vão reagindo, também o corpo e tudo, mas cada um com uma especificidade. E o Bezerra, ele abriu várias, ele tem várias frentes, né, e quis ficar mesmo, ele ajuda em todas as frentes. Eu só vou comentar aqui em relação a essa história do progresso, vou buscar aqui o texto que ele fala, que ele vai lá e chama já está o Miranda ficando meio, poxa, fico chateado, desanimado. Pô, esse povo aqui não vai melhorar tão cedo, né, com esse tipo de cabeça. E o Bezerra vai falar para ele que essa luta tem sido travada com resultados excelentes, o bem está sempre vencendo. E nós temos que lembrar disso, que as pessoas às vezes ficam no desânimo, achando, mas não tem mais jeito. Como é que não tem jeito? Eu sempre falo a minha frase de repetição, sempre é essa, Jesus está no leme a 4 bilhões e meio. Acho que ele vai chegar agora, depois de tanto tempo. Ele vai falando, agora desce essa guerra destruir e partir ao meio. Apesar que o pessoal fala que, tudo bem, partiu a terra ao meio, nós vamos morar todos no plano espiritual, se todo mundo morreu ao mesmo tempo. Mas não é essa a ideia. A ideia é que as coisas ocorram. Mostrou aí que tem a cutucada, né, de Deus lá na hora dos abalos, né? Abalo sísmico, abalo moral, Casa das Doenças, sísmico, como veio no outro livro que a gente estudou, tsunami, 140 pessoas morrendo na hora, pá, uma onda já matou um monte de 140 mil pessoas ao mesmo tempo. Então a gente para pensar essas coisas, tem lá a chamada de Deus. Mas não é como ter um desânimo de achar que ele fala, o bem está sempre vencendo. Tem um número superior de pessoas que tem tem um número de pessoas também que estão vibrando do bem. Então, ele fala que tem um grande progresso moral na humanidade que não podemos desconsiderar. E é aí que eu vou falar, que até anotei umas coisinhas, que é em relação aos. O mundo está piorando. Bom, a gente até 200 anos pelo menos atrás, nós estávamos lá batendo palma para quem estava sendo decapitado, enforcado, estava achando aquilo muito bom, que a pessoa merecia e pronto, batia palma. Achava correto ter escravo nas fazendas, isso era uma coisa. Não, escravo era coisa normal. Não havia leis trabalhistas, né, e foram sendo, porque ele comenta ali que os trabalhadores estão sendo ouvidos. Então foram acontecendo isso aí, gente, de 200 anos para cá, tá? Eu botei assim embaixo. Mulher só teve direito de votar no Brasil em 1932, que é bem mais recente. No Brasil também foi esse movimento de voluntariado. Eu lembro quando eu era nova, ninguém falava em voluntariado. Quase ninguém fazia voluntariado, nem jovem, nem velho, nem nada. Quase ninguém. Nem se comentava essas coisas. Eu escutava muito de uma pessoa que era holandesa, que as coisas lá que elas comentavam algumas coisas da Europa. Então tinha e nos Estados Unidos também sabia de uma ou outra, mas eram coisas pontuais, vamos dizer. Então, no Brasil, cresceu muito o movimento do voluntariado. Isso eu acho que também foi muito que se aumentou na década de 90, com a época da ação da cidadania contra a fome, e foi quando as pessoas começaram a se mobilizar. Lógico que existiam movimentos, vamos falar que não tinha. Só que isso ficou muito mais famoso e as pessoas começaram a procurar, sem ser espírita, né, gente? Porque o espírita sempre tem essa ideia, vamos fazer um trabalho voluntário, na casa, pelo menos na casa espírita. Mas, no geral, as pessoas em geral, começou a ter esse interesse em fazer voluntariado, para fazer alguma coisa de útil para outra pessoa. Então, falar que que o mundo está piorando, que não está tendo progresso, aí tem que tirar. Esse discurso tem que acabar, aqueles comentários lá na live, tem que acabar com a gente, porque nós não podemos nunca, como espírita, ficar estimulando. Tu vê, o título aqui do capítulo, Convite ao Otimismo. A gente está convidando, porque há 42 anos atrás já estava o pessoal desanimado. Você pensa bem. Nós estamos aqui em 2024,
cada vez mais pessimistas, né? Muita gente cai no desânimo, cai no pessimismo, e nós temos a responsabilidade de carregar o otimismo, como eles falaram, e pregar o evangelho onde a gente for por meio do exemplo. Então, se a gente está dando exemplo, que está achando que o mundo está ficando ruim, aí é péssimo exemplo. Nós não podemos com o espiritismo, com a certeza que a gente tem de tudo que é falado, ainda mais gente que estuda aqui, sabendo isso tudo, vai ficar lá, não, mas o mundo está piorando, as pessoas estão piorando. Então, isso aí é o, vamos dizer, que é o conselho final dele, né? O convite ao otimismo, mas realmente eu temos que vigiar. Quando a gente ficar pensando, falando essas coisinhas, não, volta atrás, né? Você fala a frase, fala, não, pensando bem, né? Já estamos melhorando um pouquinho, porque é um discurso, é um vício, tá? Acaba sendo quase um vício de linguagem. Porque todo mundo fala e você acaba caindo naquela energia, e daqui a pouco você também está concordando que as coisas estão piorando e está tudo chegando para o mal e o mal está vencendo. É tirar esse pensamento da cabeça. Faltam mais 8 minutinhos. Quem mais vai falar aí? Fala aí para terminar. Não de terminar, não. Mesma hora de sempre. Então, só complementando essa questão dessas frentes de trabalho no bem, né? Eu trabalhei em RH há muito tempo, e quando eu estava saindo dessa área, trabalho voluntário já era critério de escolha de pessoas. Então, se você deveria colocar no currículo que você tinha um trabalho voluntário, porque isso iria te fazer mais conceituado para entrar na empresa do que se você não tivesse colocado. Então, assim, é um grande avanço, né? É uma visão de mundo muito diferente que eu vi começar nas empresas, né? As empresas começaram isso, elas começaram a contribuir com escolas, com entidades filantrópicas. Então, assim, eu trabalhei em plano de saúde, né? Então, assim, o envolvimento, a maneira de cuidar do ser humano evoluiu demais, né? Então, assim, a gente precisa, né, ter essa visão mais otimista em relação ao tempo que a gente está vivendo, né? E propagar esses conhecimentos assim, toda vez que tiver oportunidade, falar sobre isso, até porque as pessoas estão viciadas em falar que está tudo ruim, que está tudo piorando, que no meu tempo era melhor, sem lembrar que essa visão de que no meu tempo era melhor, com certeza, quando eu tinha 20 anos, eu tinha outra possibilidade de vida, meu corpo funcionava diferente, eu não tinha dói aqui, dói ali, dói do outro lado, eu tinha possibilidades, a memória muito melhor, então, assim, eu tenho essa esse conhecimento de que no meu tempo de jovem era melhor por causa disso, e não por causa do ambiente, do progresso que nós temos, né, alcançado. Então, a gente precisa realmente mudar o discurso e ter uma maneira mais otimista, né, de perceber a vida e de também viver essa vida, né? Ótimo tu lembrar disso, que você me lembrou que as minhas filhas, quando estavam fazendo currículo, aí ela comentou isso, que todo currículo que ela escrevia, que ela esteve fazendo uns trabalhinhos voluntários, aí ela botava no currículo. Foi na minha geração não teve isso. Na geração dela, que já está fazendo 40 anos ano que vem, acontecia isso, tinha que botar. Você lembrou uma coisa mesmo. Então, você vê como é que as próprias empresas estimulando isso, vão contratar quem tem o quê? Vontade de ajudar o próximo, de cooperação, que é o nosso pensamento. A gente não tem que estar no esquema de competição, nós estamos num objetivo de cooperação. Então, quem trabalha ajudando o próximo também ajuda a cooperar, né? Sandra quer falar? Sandra Ferreira ligou o som. É, eu não acho, esse tipo de fala não existe para mim, que no meu tempo, essas coisas para mim não existe, meu tempo é agora, né? E eu não acho que seja pior, eu só acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação. O mundo cresceu, né? O mundo aumentou a população mundial, então os eventos também aumentam em quantidade, do bem e do mal, obviamente, né? E a gente sabe, mas a gente tem, isso a gente não precisa nem mais procurar, isso vem até a gente as informações. Antigamente, né, há
30 anos atrás, você tinha de correr atrás da informação, você tinha de buscar, e não era fácil. Hoje em dia é muito fácil, e chega mesmo. Então, a gente pode ficar com essa impressão, olha, mas aumentou porque aumentou a população, né? Estou falando do lado ruim da coisa. Aumentou porque aumentou a população. Mas, e aumentou da gente saber, porque acho que o ser humano, nesse tempo, pelo menos em que eu estou viva, as coisas mudaram, mas o ser humano não mudou tanto assim, entendeu? As leis mudaram, né? É, a tecnologia mudou, tudo melhorou muito, né? Principalmente a parte de tecnologia e leis, muitíssimo, mas o ser humano não mudou. Mudou pouco, muito, não dá, acho que não dá nem para medir, entendeu? É a transformação Então, moral que você fala, né? Que a transformação. exatamente, né? Porque o Exatamente. intelectual, com a tecnologia, foi para uma que a gente falava, o intelectual foi rápida, mas a parte da moral, que é a parte do amor, ainda não desenvolveu tanto com a intelectual. Melhorou, mas não desenvolveu. Não, está muito atrasado, infelizmente, mas é isso, né? A gente também não vai dar não vai dar saltos, né? Não tem até uma frase que É, fala, né, a que a natureza não natureza dá não dá salto. saltos, A né? natureza não dá salto. É? É, Então, é isso, nós somos da natureza, né? Então a gente vai demorar mais, né? Mas se eu demorar acho que muito, está muito melhor. está escrito ali no livro dos Espíritos. Se demorar muito, Deus dá um empurrãozinho, faz um abalozinho básico e aí empurra a gente para ir lá. Eu não acho que Deus faça nada disso, É o que não, está lá no entendeu? livro dos Espíritos. Eu não vou questionar lá. Eu Ele faz um abalo, sei seja lá, na voz, que né? eu Eu não também é sei, a mas lei, ó, é a lei de Deus. Eu, quando falo Deus, eu gosto de falar que é a lei de Deus é assim. Se está todo mundo numa vibração que não está sendo, vamos dizer, irradiando uma vibração boa, aí vem uma ajuda de um do lado. Aí a pessoa não, pode eu não levar acho nem que uma é Deus pandemia. especificamente, é a sintonia, é a É energia, exatamente, é a o vibração, pulso a vibração, é isso a que ressonância, tudo provoca. isso. Você vai fazer, Para você mim, vê de volta. É quer aquela chamar de Deus? Chama de Pois Deus, é, entendeu? como se coloca em Deus, eu também gosto de colocar como se for, que é a É. lei de Deus. A vida é baseada em tudo que foi, vamos dizer, que não é nenhum ser, né? Então, a gente sabe que existe essa lei. Como eu falo sempre, se eu deu, a lei da gravidade, solta a garrafa, ela cai no chão. Então, a lei de Deus tem várias coisas além de Deus. Você fez uma coisa, vai receber a outra, né? Já é quase 9 horas. Então, só para fechar também, que eu também concordo com você, porque a internet, tudo você quer, né? Igual naquela época do atentado, nós estávamos aqui no Brasil vendo o avião batendo lá na hora que aconteceu. Aonde que isso, há 200 anos atrás? Não, vamos dizer 200, não, 50 anos atrás, a gente ia acontecer vez. Outro Não. dia, E era televisão, tá? todo Era, televisão, internet, tudo. Hoje em dia é aquele lance. Acontece um negócio, mesma hora, todo mundo já sabe, já está falando, já está reclamando. Então é esse lance que a Sandra Pereira colocou, que também é o vício de falar mal, é o vício de falar. Então nós temos que tomar cuidado com isso eu, quando a gente eu, tiver. eu não tenho esse vício É, e abomino isso isso porque aí, eu acho todo uma mundo aqui tem que pensar crase. assim. Pensar que a gente tem que estar. Se a gente está numa roda de conversa, ou a gente sabe dar um jeito de mudar o assunto, a Agora, gente não deixa o tempo da estimular gente isso. é agora, a gente não está morto, pelo menos por enquanto. Mas, assim, a gente não está morto, o tempo é agora. O tempo que passou não é o meu tempo. Então É vamos aquele viver o tempo agora, de jovem, né? Tempo de viver jovem. agora, seguindo lá as nossas orientações de Jesus. Já são 9 horas. Cara, faz a oração final para a gente terminar. Vamos lá, gente. Então, Senhor, agradecemos por esse estudo, por essa oportunidade de nos reunir nesse propósito de aprender. Fortalece-nos para que sigamos firmes esse caminho de luz. Que esses ensinamentos possam iluminar todas as criaturas ao nosso redor. E que nós também sejamos iluminados, que nós possamos, com esses ensinamentos, colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus, vamos lá. Graças a Deus. Fé, confiança, esperança e otimismo. Otimismo. Vamos seguir em frente, gente. Gente. Até Tchau, terça que beijo. vem. Boa noite. Tá, boa Beijo. noite a todos. Boa noite. Tchau, Boa obrigada, noite a João. todos. Tchau. Obrigada.